Por diversas vezes, essa não é exatamente uma história feliz. Por diversas vezes o povo insistiu em ir contra a vontade de Deus. Insistiu em desobedecê-lo e buscá-lo somente quando passavam por necessidades. Eles, como povo e família com Deus, não eram sempre um exemplo de bons servos e filhos. Mas o Senhor sempre se mostrou bom mestre, bom pai e bom Deus. No decorrer da história, vemos o amor e misericórdia do Senhor constantemente a cada livro da Bíblia, dos nossos dias e em nosso meio. Vemos a fidelidade permanente de Deus conosco. Deus, nosso Deus Pai, supre cada necessidade. Ele entregou o seu único Filho por amor a nós, para que assim todo aquele que crê em seu nome não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte de Jesus. Renovo, esperança, liberdade e vitória. Uma vitória que só foi possível por meio da cruz. De fato, Deus o mundo amou. Deus o mundo amou, Deus o mundo amou, que mandou aqui seu Filho pra salvar. Todo ser que nele crê irá pra sempre ter vida eterna, jamais perecerá. Deus o mundo amou.
Crianças, sentem, vamos! Meninas, sentem. Depois vocês brincam. Agora a gente vai começar a celebração da Páscoa. Agora, por favor. Shalom. Shalom, shalom. Já está tudo pronto? Sim, os pães sem fermento estão cortados e o cordeiro já está pronto. Servente? Sim, assado na brasa como o Senhor nos ordenou. E já reparti com os nossos vizinhos. E você tem certeza que não está esquecendo nada? Sim, eu fiz questão de conferir que, ó céus, as... Ervas amargas. Mas não se preocupe. Trouxe todas. Ai, que alívio! Antes da gente começar, vamos lembrar por que nós isso nessa época. Já é pra... Povo de Israel, neste momento, No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus.
morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Vejam, ele está falando em público e ninguém diz nada contra ele. Será que as autoridades sabem que ele é o Messias? Mas, quando o Messias vier, ninguém saberá de onde ele é. E nós sabemos de onde este homem vem. Será que vocês sabem mesmo de onde eu venho? O homem que me enviou, ele não é daqui e vocês não o conhecem, porém eu o conheço, pois eu vim dele e fui mandado por ele. Mas quando o Messias vier, ele vai fazer mais milagres do que esse homem tem feito? Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água jorrarão do coração daqueles que creem. De fato, esse homem é um profeta, ele é o Messias. Mas será que o Messias virá da Galileia? Porque as Escrituras Sagradas dizem que o Messias será descendente de Davi e virá de Belém, aonde Davi morou. Ali se inicia uma discussão a respeito de Jesus. Muitos não compreendiam o que aquele homem, até então misterioso, falava ou fazia. Ele veio para trazer luz ao perdido, salvação ao cativo, cura aos doentes. Ele vem para chamar os pecadores e não aqueles que se viam como justos. Vem para confundir os sábios.
Em meio a tamanha ignorância e falta de visão, se instaurava na mente daqueles que estavam cegos pela religiosidade. Há tempos já não tinham mais como hábito conectar-se com o divino. O que antes era conhecido se tornou desconhecido, e o desconhecido os assustava, pela falta de discernimento e visão espiritual. O temor e o ódio os tomou, e agora eram como inimigos de Deus. Aqueles instituídos autoridades e líderes do povo, homens responsáveis pelo ensino das Escrituras e da lei, eram na verdade hipócritas, não praticantes daquilo que pregavam. O próprio Jesus aconselhava o povo a obedecê-los, mas não a imitar suas ações, vistos que não faziam o que ensinavam. Eles queriam ser vistos e aclamados, queriam reconhecimento e atenção. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. Exploram as viúvas e roubam seus bens, e para disfarçarem, fazem longas orações. Por isso, o castigo de vocês será pior. Jesus não veio para trazer paz à terra, mas espada. A todos que escolhem segui-lo como discípulos, torna-se possível a paz com Deus. Os incrédulos, porém, continuam em desacordo com o Senhor e com a sua exigência de santidade, mas isso não os impediu de tramar contra o Messias. Certa vez, faltando 2 dias para a Páscoa e a festa dos pães sem fermento, os chefes dos sacerdotes e os mestres de lei se reuniram procurando um jeito de prender Jesus em segredo e matá-lo. Mas em toda aquela região a multidão comentava sobre os feitos de Jesus, e por isso apressaram-se e mandaram um guarda para prendê-lo. Porém, este volta sozinho. Então, fala. Por que você não trouxe aquele homem? Eu nunca vi ninguém falando como ele. Será que você também foi enganado? Por acaso alguma autoridade ou fariseu creu nele? Essa gente que não conhece a lei está amaldiçoada por Deus. Mas de acordo com a nossa lei, não podemos condenar ninguém sem antes ouvi-lo. Nicodemos, por acaso você também é da Galileia? Estude as Escrituras e verá que nunca nenhum profeta veio de lá. Certamente este não é o Messias. Ainda assim, este homem age como se fosse o rei dos judeus. Ele é muito aclamado pelo povo. Mesmo assim, muitos estão até mesmo questionando os nossos mestres de lei. De fato, aquele homem que se assenta com esse bando de gente, publicanos e pecadores, ele precisa ser punido. Nós devemos tomar cuidado e sermos discretos. Mas o que vocês estão pensando em fazer? Senhor, me escute. Precisamos prendê-lo o quanto antes, ou então uma revolução se iniciará e não poderemos conter isso. Realmente, mas faltam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Você está certo. Se nós fizermos algo durante a festa, nós podemos causar uma revolta entre o povo. Shalom. Shalom, senhores. Não é este um dos discípulos do tal Jesus? É ele mesmo. Este é Judas Iscariotes. O que você quer aqui? Quantos senhores me pagariam para eu lhe entregar Jesus? Esta é a oportunidade que precisávamos. Um acordo fatal. 30 moedas de prata foi o valor estimado pela vida de Jesus. E enquanto isso, por amor às nossas vidas, ele se entregou e nada nos custou. Que amor é esse que excede todo entendimento humano? Que impressionante amor é este dado pela humanidade. Como ele é infinito e imensurável, como ele é ousado, diferente de qualquer outro amor. Nós, seres acostumados com transações financeiras, não o conquistamos. Não é como um prêmio que conseguimos para nos exibir. Ele simplesmente nos deu. Ele simplesmente nos ama. Tão grande foi o seu amor pelo povo e tão grande foram seus feitos, seus milagres, que isso chamava a atenção do povo e de toda aquela gente. Eles nunca tinham visto algo assim. Ele multiplicou o pão, transformou a água em vinho, ele curou muitas pessoas e muitas delas com doenças desde o nascimento. Ele resgatou a verdadeira identidade de muitos e fez cair por terra diversas mentiras antes ditas por Satanás. Suas mãos levavam ao cativo liberdade e esperança ao abatido. Sua doce, mas firme voz guiava os que encontravam em completa escuridão. E só o ato de tocar em suas vestes já trazia cura.
Mestre, 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 por favor, me ajude. Mestre, por favor, me ajude. Ele não está me vendo e eu nem consigo me aproximar. Mas se eu apenas tocasse em sua capa, eu poderia. Mestre, o que houve? Alguém me tocou. Essa multidão ao seu redor e o senhor ainda pergunta quem o tocou? Alguém me tocou de uma maneira diferente, pois de mim saiu poder. Senhor, eu que toquei, mas só na ponta da sua capa. Garanto que o Senhor não está impuro. Eu estive doente há 12 anos. Gastei tudo o que tinha com médicos e remédios que agravaram a minha situação e me fizeram sofrer muito. Eu apenas precisava de um toque. Minha filha, não foi o toque em minha capa que te curou, mas sim a sua fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Certa vez, Jesus partiu para os arredores do mar da Galileia, e uma grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Havia ali tanta gente, chegando e saindo, que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Por isso foram a um lugar deserto, a fim de descansar um pouco, mas a multidão foi ao seu encontro. Jesus viu a multidão e teve pena daquela gente, pois pareciam ovelhas sem pastor. E ali começou a ensinar muitas coisas. Mestre, já é tarde e este local é deserto. Mande esse povo embora para que eles vão até o povoado comprar alimentos. Não vamos mandar ninguém embora agora. Deem vocês mesmos a eles o que de comer. Senhor, o que faremos? Temos só 5 pães e 2 peixes. Pois traga-os até mim. Daremos graças a Deus por este alimento. Pai, bendito és tu, Rei do Universo, que faz sair o pão da terra. Te damos graças, Senhor, por este alimento. Amém. Na festa da Páscoa, celebrava-se a passagem da escravidão para a liberdade, a saída do povo hebreu do Egito para a terra onde emana leite e mel. Jesus foi crucificado próximo a esta festa, não por um acaso, mas Deus queria que lembrássemos desse dia, pois assim como Deus libertou o povo da humilhante escravidão, de fato... Calma aí. Volta uma. Assim, ele nos liberta por meio de Jesus, de um destino cruel, da escravidão do pecado. De fato, foi pago um alto preço para que fôssemos livres. Um longo caminho foi percorrido por Jesus após a sua jornada, e após cumprir o seu ministério, ele foi traído, acusado, torturado, humilhado e morto. De um lado, dor e comoção, do outro, ódio e arrogância. A crucificação era uma tortura cruel e humilhante precedida pelo açoite, infligido com vários instrumentos, conforme a origem e proveniência social dos condenados. Como o Messias, o Mestre, aquele que traria a salvação a todos, foi levado a sofrer tal morte, não tem nada mais a ser feito, pois tudo foi terminado, está consumado. Foi a última fala de Jesus antes que seu espírito deixasse o corpo. Os últimos momentos dele aqui na terra foram momentos de completa agonia e sofrimento. Foi, de fato, uma via dolorosa.
Ele vive, aquele que antes estava morto, ressuscitou no terceiro dia. Jesus venceu a morte, fez o que nenhum homem havia feito. Ele não foi vencido, mas venceu. Ele foi com a promessa que voltaria e voltará. Ele vive. O véu do templo se rasgou, véu que representava a separação entre Deus e o homem, uma lembrança constante da santidade de Deus, da presença divina e do pecado humano e a necessidade de sacrifício para se aproximar dele. Ele vive. Jesus, com seu sacrifício na cruz, abriu o caminho para que todos pudessem se aproximar de Deus diretamente, sem a necessidade de intermediários ou rituais religiosos. Livre acesso a Deus. Renovo, esperança, liberdade e vitória. Uma vitória que foi só possível por meio da cruz. Santo, santo, santo é o Senhor, que nos traz renovo, esperança, liberdade e vitória. Vitória temos mediante a cruz. Vitória temos por conta de Jesus. Como um leão que ruge, o diabo quer nos devorar. Está buscando brechas para destruir, roubar e matar. Não é na nossa força que podemos vencer. Maior é Jesus em nós, Ele nos vendeu. O sangue derramado lá na cruz foi para me salvar. Meu pecado e dor Jesus levou, sofreu meu lugar. A minha dívida pagou para eu livre ser. Cristo morreu por mim, posso viver. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Jesus crucificado e o inferno em festa se alegrou. Pensavam ter vencido e derrotado o Salvador, mas não eram os cravos que o prendiam na cruz. Foi o meu pecado que matou Jesus. O dia fez em trevas e o universo inteiro estremeceu. A multidão perdida viu que aquele era o Filho de Deus. O véu do templo se rasgou, e hoje eu posso entrar no Santo dos Santos, venho adorar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Bem no meio da festa o diabo começou a ouvir passos fortes que tremiam toda a terra e foi conferir. Quando as portas se abriram ao Cordeiro viu, e como um leão Jesus rugiu. Caiu como serpente, todo principado se prostrou. Prisão bem forte os esmagou.
a chave das mãos do diabo, abriu minhas cadeias e me resgatou. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso com o Filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. O terceiro dia, a pedra do sepulcro rolou. E lá chegou Maria, mas o corpo ela não encontrou. Um anjo lhe falou que ele não estava lá. Entre os mortos não deviam procurar. Viu um jardineiro e perguntou: onde está o meu Senhor? Ele olhou nos meus olhos e pelo nome ele a chamou. Aleluia. Ela reconheceu a voz do Mestre. Rabboni, meu Jesus ressuscitou. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso com o Filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso com o Filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Ele vive, ele reina, ressuscitou, é vencedor, está sentado sobre o trono, só ele é digno de todo louvor, de todo louvor. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso com o Filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Ele vive, ele reina, ressuscitou, é vencedor, está sentado sobre o trono, só ele é digno de todo louvor, de todo louvor. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso com o Filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso com o Filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me Aleluia! Ele venceu! Glória a Deus! Aleluia!
Amém. Muito especial a gente ver essa festa, essa alegria, essa celebração que a gente acabou de ver aqui. Foi uma encenação, houveram ensaios, houve preparo, cada um buscou dar o melhor de si. Mas tudo isso vai muito além de dramatização, muito além de dança, muito além de música, muito além de arte cênica. Porque, na verdade, tudo isso aqui tem a ver com a verdade que cada um deles aqui, cada um de nós, tem a ver com aquilo que nós acreditamos e que é a verdade da nossa vida. A verdade da história da nossa vida. Não se trata de um papel, se trata de uma história de Deus, uma história da qual Deus nos permitiu fazer parte. Por isso que a gente canta, a gente se alegra, a gente se envolve no nível mais profundo possível, porque isso pulsa no nosso coração. É uma alegria que vem de dentro, de algo que nós experimentamos a fundo, a vitória da cruz. A vitória da cruz, ela começou a partir da cruz, mas ela foi sendo escrita bem antes, quando tanto pela nossa apresentação aqui, como pela história de Deus pelo homem, tudo começou. E começou quando Deus o mundo amou. Olha só que experiência maravilhosa essa do amor, algo que nós gostamos tanto, não é verdade? Tão profundo, algo tão desejável, tão desejado, algo que nós queremos tanto. Mas o amor, ele é muito gostoso, ele é muito conveniente, ele é muito confortável quando diz respeito àqueles que nos querem bem, àqueles que estão numa mesma situação que nós, não é verdade? Mas não é essa história do amor que nós acabamos de ver aqui. Deus o mundo amou quando o mundo era inimigo dele. Deus o mundo amou quando pessoas não queriam saber de Deus. O homem como um ser estava distanciado de Deus. O homem estava caído da realidade de Deus. O homem, ele era um inimigo de Deus. O homem merecia a morte porque ele buscou o pecado para si. Ele se tornou um ser corruptível. E diante da santidade de Deus, não havia mais história. Não havia mais esperança. Dentro de qualquer lógica humana que geralmente, tantas vezes o homem costuma aplicar, era o fim. Mas ainda assim, Deus o mundo amou. E é um amor que não fica parado, mas é um amor que vai para uma ação. É um amor que vai numa direção de produzir algo muito profundo, muito especial. É por isso que então Deus elabora um plano para salvar a gente perdida. Um plano para salvar gente que não tinha esperança. Um plano chamado Jesus. E Jesus é tudo de maravilhoso, meus irmãos. Porque Jesus veio à terra com uma única missão. Quando o Espírito Santo visitou Maria e o anjo se apresentou a ela e disse a ela que ela teria um bebê, foi dito a ela: ponha nele o nome de Jesus. Tinha que ser esse nome, meus irmãos, não podia ser outro nome. Sabe por quê? Porque o significado de Jesus, do nome de Jesus é: Deus é Salvador. Deus ama e vai salvar o que estava perdido. E é nisso que Ele coloca o seu Filho para vir. Por isso que esse nome é maravilhoso, é lindo, porque é o nome da história do amor de Deus para conosco. O Deus Salvador criou uma solução, personificou uma solução, encarnou uma solução na pessoa de Cristo Jesus. E Jesus veio empoeirar os seus pés nas estradas dessa vida. Jesus veio e Ele se dedicou sim a questões menores, como por exemplo, quando multidões tiveram fome. Jesus se importou com questões menores. Mas Jesus também se importou com questões muito maiores, como por exemplo, de pessoas que sofriam grandes dramas nas histórias de sua vida por muito tempo. E Ele foi lá, Ele foi resposta para elas. Mas das menores questões às maiores questões, a grande missão de Jesus tinha a ver com aquela via dolorosa que Ele transitou rumo ao Calvário. Aquela via ali era uma estrada, era uma rua
de dor, de vergonha, a morte capital mais cruel da parte dos romanos, a vergonha, a maldição da parte dos judeus foi imputada a Jesus. E por quê? Porque ele cometeu algum crime? Porque ele era devedor? Porque ele tinha algo a pagar, algo a ser quitado da parte dele? Não, não havia. Ele foi porque Deus, ao mesmo tempo que Deus ama, Deus também é justiça. E Deus não é o Deus da justiça comum, falha, humana, que é parcial, que às vezes vale, que às vezes não vale, que serve para uns, mas não serve para outros. Deus, Ele é a justiça perfeita. E diante do pecado, diante do erro, da falha, aquilo merecia a pena, aquilo merecia a devida disciplina. Mas era uma pena, era algo que o homem de si mesmo não podia pagar, ele não tinha condições disso. É por isso que Deus, na história da salvação, Ele prepara tudo, Ele faz tudo, Ele encabeça todas as coisas, e na pessoa de Cristo, Cristo é o enviado de Deus para vir cumprir essa missão, e Ele vai nessa via de dor, de vergonha, nessa via de desprezo, de humilhação, sendo humilhado de todas as formas possíveis, Ele vai à cruz do Calvário. E ali na cruz do Calvário, todos os pecados de todos aqueles que creem em Jesus foram depositados ali em Jesus. Jesus foi lá pagar por todos os meus pecados, porque eu creio em Jesus. É por isso que Ele é meu Salvador. Jesus levou ali toda a culpa, toda a vergonha daquilo que eu fiz e que desagradou e que desagrada a Deus. Da mesma forma de todos mais que creem em Jesus também. Jesus levou. E a partir disso, pense o quanto Jesus se tornou detestável para Deus. Porque afinal de contas, sobre Ele estava todo o pecado de todos aqueles que creram nele. É por isso que chega uma hora, dói demais em Jesus em se ver totalmente separado de Deus. E Ele grita: Pai, por que me abandonaste? Aquele que foi perfeito, aquele que nunca experimentou o pecado, de repente ele é inundado dos pecados de todos aqueles que creram nele, antes dele, naquele tempo e de todos os tempos, dentro da realidade e do entendimento de todas as coisas da parte de Deus. Todos os pecados estavam diante de Jesus e separaram Jesus totalmente da presença de Deus, e Jesus se sente abandonado porque ele estava ali entregando a sua vida. Porque era o Leandro que era para estar ali. Era você que crê em Jesus que era para estar ali. Mas ainda que você estivesse entregando a sua vida ali para pagar a sua pena, essa não seria uma história de vitória. Porque afinal de contas, você morreria e você permaneceria na sepultura, porque você é um pecador. Porque eu sou um pecador. Porque o salário, o pagamento, a paga pelo pecado é a morte. E se morreríamos, e se entregássemos as nossas vidas para ser, então, executada a nossa pena, a gente permaneceria na sepultura. Não haveria vitória para a gente. Porque a gente não teria contas, a gente não teria a situação diante de Deus de sermos vistos como justos da parte dele. Mas em Cristo, Cristo pagou todas as nossas ofensas. E Cristo foi à sepultura, mas quando Cristo morreu, o Pai olha para ele e fala assim: sim, ele morreu como cordeiro para pagar o pecado de todos os que creem nele. Mas olha, ele nunca pecou. Nunca nele se achou pecado, ele é justo. E é por isso que lá em Salmos já foi predito que Deus não deixaria o justo dele apodrecer na sepultura, mas Deus o vai lá, o ressuscita dos mortos e o faz vitorioso. E a partir dessa vitória, Jesus vem, ele é ressuscitado pelo Pai, e não apenas ressuscita, é ressuscitado pelo Pai, mas ele traz com ele todos aqueles que creram nele, todos aqueles que haveriam de crer nele, deixariam de ser espiritualmente mortos, mas agora pela fé em Cristo, pelo crer em Cristo, haveriam de ter a vida eterna com Deus. É por isso que essa história ela é maravilhosa, porque a cruz, que é um lugar de convergência, de humilhação, de vergonha, de derrota, de morte, de fim, de triste a terminação de todas as coisas, em Cristo começa a saga da vitória, porque Ele foi a morte, mas o Pai o ressuscitou.
e na vitória dele, na vitória que começou na cruz e que terminou no terceiro dia, se consumando na ressurreição. Essa é a nossa vitória. E por mais que Jesus no seu tempo já tivesse dito aos seus que tudo isso aconteceria, mas que ele ressuscitaria, é próprio do homem se esquecer das coisas mais importantes, não é verdade? E aqueles discípulos que caminharam tão perto de Jesus estavam tristes, estavam tão acabados porque eles achavam que o fim da história tinha sido na cruz. Mas não era uma história minha, uma história sua, uma história de qualquer pecador. Era a história do justo Cordeiro de Deus. E é por isso que quando dois discípulos estão trafegando numa estrada rumo a Emaús, eles estão abatidos, eles estão entristecidos, eles acharam que aquela história tinha terminado, eles acharam que era a derrota, eles acharam que era o fim, mas eles são encontrados pelo caminho, porque a história do amor de Deus é essa história que nos encontra em meio ao caminho da tristeza, ao caminho da desesperança, ao caminho do fim da linha, ao caminho de que achamos que tudo se acabou. Jesus vem nos encontrar, e Ele é aquele que começa a ministrar aqueles corações, aqueles dois discípulos. Aqueles discípulos então, quando se assentam logo mais para se cear com Jesus, seus corações que já vinham sendo aquecidos, se aquecem muito mais ainda, os seus olhos se abrem e eles percebem que aquela história do Salvador, que já havia sido predita pelos profetas do Antigo Testamento, eles são lembrados pelo próprio Jesus que aquela era uma história de vitória, não era uma história de derrota. E é a partir daí que os olhos deles se abrem e eles celebram, e eles se alegram, eles vão contentes contar que na verdade a vitória só tinha acabado de acontecer e era para toda a vida, e era para a vida eterna. E é por isso que os seus corações são tomados de alegria, uma alegria naqueles corações como a nossa alegria aqui, dos que cantaram, dos que dramatizaram, dos que entoaram canções. A alegria de ter um Salvador, a alegria de não ter mais perdição, a alegria de estar agora espiritualmente vivo, porque Cristo nos salvou e eu criei na salvação de Cristo. E tudo isso torna as coisas muito diferentes. A partir daquele momento, muitos homens ao longo da história têm vivido como esses discípulos no caminho de Emaús. Por mais que tivessem sido predito pelos profetas, tantos homens esquecem. E por mais que tenha sido anunciado pelas Escrituras, tantos homens não acreditam, tantos homens acham que é só mais uma história humana. Mas não é. É a história dos céus para todos aqueles que creem em Jesus. E depois, ao longo da história, muitos se vão pelo caminho em meio às suas tristezas, às suas dores, mas Jesus vai pelo caminho provocar o convite da mudança. Ele vai lembrar pessoas, e essa noite é um tempo da gente ser lembrado das Escrituras, ser lembrado da promessa de Deus, ser lembrado do amor de Deus, ser lembrado da via dolorosa, se lembrar do pecado nosso pago na cruz do Calvário, mas se lembrar que para além de tudo isso, o fim da história é vitória para aquele que crê em Jesus. Então nós precisamos estar diante dos nossos caminhos de Emaús e entender quem somos. Se nós somos aqueles que estão trafegando tristes porque acham que é uma história comum, a história de Jesus, e não há esperança no fim dessa história, ou se a gente está na mesma estrada de Emaús, voltando no sentido contrário, dizendo, eu vou cantar, eu vou atuar sobre essa história, eu vou participar de um grupo cantando, eu vou anunciar, eu vou proclamar que Ele está vivo, que Ele reina, que Ele ressuscitou, que Ele é a esperança, eu vou participar da mesa com Ele, o meu coração vai se aquecer, porque na presença dEle os meus olhos são abertos, e eu vivo a vida eterna que Ele tem para mim, a partir de agora. Nós devemos pensar em qual direção do caminho de Emaús nós estamos, se estamos no caminho dos que vão tristes sem esperança, ou daqueles no outro caminho, no sentido inverso, daqueles que voltam alegres, contentes para contar, para anunciar, cheio de esperança, porque Jesus está vivo, porque Ele reina, porque Ele é poderoso e porque Ele venceu a morte, porque Ele foi vitorioso na cruz do Calvário. 1 Coríntios 15, versículo 55, vai nos dizer assim, 55 e 57. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão?
Mas graças a Deus, Deus que o homem amou, graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Escolha o lado certo do destino do caminho de Emaús. Não siga sem esperança, mas viva o lado da esperança daquele que se encontrou com Jesus em meio ao caminho. Abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Oh, 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 oh. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor.
tempo especial de celebrar a história de Deus, do amor de Deus conosco, nós também preparamos um tempo para preparar a mesa e participar desse tempo tão especial com todo o povo de Deus, com todo aquele que crê no Senhor Jesus como seu suficiente Salvador. Preparamos uma mesa. Tempo de Jesus, essa experiência foi ensinada pelo próprio Jesus como uma ordenança, e ela era feita assim, numa naturalidade de um ambiente caseiro, de um ambiente comunitário, como de fato as primeiras ceias foram, mas um ambiente em que no partir do pão, deixado por Jesus como a marca do seu corpo, e no cálice como símbolo do seu sangue, símbolo da nova aliança, uma maneira do corpo de Cristo celebrar a obra de Cristo, trazer à memória a obra de Cristo e ter parte nesse algo tão especial, tão profundo, que foi o amor de Deus expresso em Jesus por nós. A ceia, ela é algo do qual nós fazemos sempre. A ceia é algo que faz parte da do nosso dia a dia comum, comunitário, de prática, de culto, de busca a Deus. No nosso calendário, a Páscoa foi na semana passada, mas nós falamos da cruz o tempo todo. Nós falamos do amor de Deus o tempo todo. Em mais um final de semana estamos aqui participando desse tema, desse assunto que tem tudo a ver com a nossa história. E hoje vamos partir o pão dentro do que ele, com o cálice, simbolizam da parte de Deus para nós, da parte de Jesus para nós. Jesus, ele é o centro dessa memória porque ele foi a nossa salvação. Ele nos deu acesso direto ao Pai. Ele tem as promessas reservadas para nós com relação à sua volta, com relação aos lugares que Ele foi preparar para nós no céu, na eternidade, para quando nós formos para lá também. E esse é um momento muito especial para a gente participar. É uma ordenança de Jesus desde sempre, um momento memorial, revive a memória de tudo o que ganhamos da parte de Deus, crendo em Jesus. É um momento da família, é um momento da comunidade, é um momento da família de Deus. E é um momento aberto à participação de todo aquele que já aceitou a Jesus como seu Salvador. Todo mundo que viu e disse e reconheceu: preciso de Jesus como meu Salvador. E de todo mundo que, tendo aceitado a Cristo, já professou a sua fé publicamente pelas águas do batismo também, e que está em plena comunhão com a sua igreja. Esse é um tempo de consciência, tempo de estar em comunhão com a sua igreja, seja essa, seja alguma outra igreja que crê na única, na exclusividade da suficiência de Jesus como Salvador. Esse é um tempo de consciência que somos chamados a participar dignamente quanto à nossa vida, dignamente com relação ao corpo de Cristo. Somos um corpo em Cristo. Cristo não nos deu salvação para que a gente seja um salvo individual, mas Ele nos faz parte de um corpo. E nós devemos honrar esse corpo, amando, cuidando, privilegiando, vivendo as palavras, os ensinos de Jesus. É por isso que a ceia é um momento de exame também. Nós devemos olhar para nós, nos enxergar como estamos, e esse é um tempo de reparação. Esse é um tempo do qual cada um vai poder olhar para si e se enxergar como está da parte diante de Deus. Cada um pode pedir perdão a respeito da sua própria vida. Esse tempo de cada um poder olhar para si diante de Deus e dizer: Pai, me perdoe. Pai, eu quero honrar o Senhor é digno, mas o Senhor é digno do meu melhor. O Senhor é digno de uma vida comprometida com o Senhor. Pai, eu quero honrar o Senhor, honrando o meu irmão, honrando a igreja, tendo comunhão com ela. É por isso que é um momento de exame, é um momento de se decidir sobre a sua participação. Nesse instante, eu convido a todos que vão participar da ceia, que fiquem em pé. Nós vamos mais uma vez cantar essa canção, porque vamos partir o pão e os nossos diáconos servirão a ceia a cada um que participará nesse instante. Quem é
abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, sobre um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, sobre um lugar de honra. Oh, 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 oh. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua
a ceia ainda sendo distribuída. Mas essa é uma mesa de honra ao nosso Senhor Jesus. É uma mesa da gente agradecer, é uma mesa de gratidão. É uma mesa de celebração, porque somos gratos, porque temos uma vitória para celebrar, como cantamos aqui hoje, nessa noite. É uma mesa de reavivar da esperança. A gente reaviva uma esperança quando a gente se lembra dela. E é um tempo disso, quando nós participamos, quando nós trazemos a lembrança do que Deus fez por nós, quando nós experimentamos a comunhão com o corpo de Cristo, que é algo que Ele deixou para nós, algo do qual Ele é o cabeça e Ele nos dá a condição de experimentar. Mas é um lugar de esperança também, porque de ceia em ceia nós sabemos que um dia estaremos diante do trono. Um dia estaremos na ceia com um cordeiro em pessoa. Aquele que crê em Jesus pode crer nisso, porque é vitorioso, sabe que um dia ele estará lá. Poderá ter o seu coração queimando mais do que qualquer outra vez que ele tenha experimentado nessa vida. Porque a esperança poderá ser vista face a face. Como a Bíblia já nos diz, não será mais esperança, porque será uma realidade. Uma esperança que se concretizou. E essa mesa é um tempo da gente se aquecer para isso. Se alegrar em dizer, vai chegar esse dia. De ceia em ceia nós estamos nos aproximando mais disso. É um tempo de aquecer o coração. É um tempo de abrir os olhos e perceber o que Jesus tem feito. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E por meio do assistir à igreja, por meio do celebrar com a igreja, por meio do caminhar com a igreja, como a gente já tem aprendido aqui em outras ocasiões, a gente vê Jesus, a gente vê Jesus na atitude do irmão, a gente vê Jesus na vida de uma família, na vida de alguém que está experimentando algo poderoso que só Jesus poderia fazer. Ali nós vemos Jesus. E é por isso que essa mesa ela é tão profunda e especial. Antes que a gente participe, eu quero lembrar só de mais um detalhe aqui. Estar à mesa do Senhor não é um momento de ritual, porque estar à mesa é um momento de intimidade, é um momento de comunhão. A gente só está na mesa de quem a gente ama, de quem a gente gosta, de quem a gente quer bem. E a ceia simboliza estar na memória de Jesus, na memória do que Ele fez, de experimentar sua presença no nível mais maravilhoso e profundo. Eu te convido você a olhar ao lado, a olhar os irmãos por perto, porque está aqui o corpo de Cristo. Querer enxergar Jesus aqui, você vai poder enxergar na vida do corpo de Cristo reunido. Perceba Jesus na vida de pessoas que Ele salvou. Porque Jesus é maravilhoso, é muito bom ver o que Jesus faz na vida das pessoas. É muito bom, eu posso ver pessoas aqui, eu vejo histórias. Eu vejo o que Deus tem feito na vida de pessoas, e isso é a presença de Jesus na vida de vocês. E como vocês me inspiram em mostrar Jesus para mim. Participar da ceia tem a ver com tudo isso. Participar da ceia tem a ver
com essa emoção profunda de estar em casa. Quem vai orar agradecendo pelos elementos é o irmão Raimundo. Convido o irmão Raimundo que vem aqui até a frente. Irmão Raimundo, ainda diácono da nossa igreja, ainda não nos escapou. O irmão Raimundo está de mudança para o interior, mas ele vai agradecer a Deus porque o pão simboliza o corpo de Cristo e o cálice simboliza o sangue de Jesus derramado, simbolizando uma nova aliança firmada no sangue dele para todo aquele que crê. O irmão Raimundo orará agradecendo a Deus pelos elementos. Graça e paz, igreja. Fico muito feliz de Deus ter me dado essa graça, essa oportunidade de estar aqui nesse momento, porque aqui é a minha casa, aqui é a minha família. Sou grato a Deus pela vida de cada um que aqui está. Sou grato a Deus por essa casa, porque um dia eu bati nessas portas e ela se abriu para mim e a minha família. Que todos que estão presentes aqui que possa abrir seus corações cada dia mais. Eu não vou dizer a igreja, a Jesus, a essa liderança, a esse pastor que um dia chegou aqui e falou sim e abraçou. Isso não é para honra e glória do homem, isso é para honra e glória do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai querido, amado Deus, te agradeço, Senhor, por tudo que aconteceu aqui, Pai. O Senhor já tinha preparado tudo, Pai. Eu tenho certeza disso, Pai Santo, Pai querido, amado Deus. O Senhor já tinha preparado, porque o Senhor está sempre na nossa frente. O Senhor sempre chega primeiro, Pai. Quando meus irmãos preparou essa mesa, o Senhor já estava. Por isso, Pai querido, amado Deus, agradeço a Ti, Pai, pela vida de cada um que preparou essa mesa, Pai. Agradeço a Ti, Pai querido, amado Deus, pela vida do Teu servo, Senhor, que está à frente desse trabalho, Pai. Pai querido, amado Deus, obrigado, Senhor Deus, que um dia o Senhor enviou Teu Filho amado sobre a cruz, Pai, para levar o nosso pecado, Pai. Sabemos, temos esse conhecimento, Senhor Deus, que era para nós estar ali, Pai, não Ele, que Ele foi sem pecado, Pai, e nós somos pecador. Mas nós sabemos, Pai querido, amado, que o Senhor odeia o pecado, mas o Senhor ama o pecador, Pai. Por isso, Pai querido, amado Deus, eu te peço, não deixa, Pai querido, amado Deus, que nenhum dos meus irmãos venha ingerir esse alimento, Senhor Deus, em dívida contigo. Toque sobre o coração deles, que possa, Pai querido, amado Deus, estar consciente, Pai, da sabedoria, Senhor Deus. E por que, Senhor Deus? Temos que ser dignos a Ti para ingerir esse alimento, Senhor. Pai querido, amado Deus, que possamos, Pai, em todo momento te pedir perdão, Senhor Deus, e sentar sobre essa mesa, Pai. Oh, Pai querido, amado Deus, tomei, Senhor Deus, aqui, Senhor Deus, esse suco, Pai. Oh, Senhor Deus, que esse suco nós sabemos, Pai, que simboliza, Senhor Deus, o Teu sangue, que foi derramado sobre a cruz, Pai. Pela minha vida, pela vida de meus irmãos. Oh, Pai querido, amado Deus, aqui estamos, Senhor Deus, Pai, porque somos corajosos, Pai. Porque a Tua palavra nos diz que os medrosos, os morfinos, Senhor Deus, os covardes, não entram no reino da glória, Pai. Por isso eu te agradeço por cada vida que aqui está, Pai. Todos que estão aqui, Pai, são corajosos, Pai, porque aqui está, um dia falou sim a Ti. Pai querido, amado Deus, obrigado, Senhor Deus, por mais essa oportunidade, Pai. Obrigado, Senhor, por ter essa oportunidade de sentar sobre a Tua mesa, Pai. Obrigado por cada vida, Pai, que está sobre esse lugar. É em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai, que eu te agradeço. Amém. Eu convido a toda a igreja que se ponha em pé. Eu ainda vou te dar uma última oportunidade. Se você quiser trocar o seu cálice com alguém que você ama muito e que representa o corpo de Cristo, tenha liberdade nesse instante. Você poderá fazê-lo com a maior alegria, em família, louvando a Deus por celebrar Jesus que você percebe na vida de alguém. Darei alguns segundos e a gente vai participar desse instante maravilhoso. Tenha liberdade, nós estamos em casa, estamos aqui vivendo a alegria de ter Jesus como nosso Salvador. A memória da salvação é encontrada nele.
Eu lerei aqui 2 versículos que fazem parte das palavras de Jesus celebradas na primeira ceia. Jesus, ele disse essas palavras, e por meio dessas palavras nós lembramos ela diante de cada realização da ceia do Senhor. É nessas palavras que a gente participa com profundidade, dentro desses elementos tão simbólicos, profundos, memoriais de tudo que Deus, na pessoa de Jesus, fez por nós. Jesus disse assim, quando tinha o pão em suas mãos, ele disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. O corpo de Jesus foi dado em favor de todos os que creem nele. Façam isso sempre em memória de mim. Vamos fazer isso em memória de Jesus. Comamos do pão nesse instante. Jesus também tomou o cálice e ele disse assim aos seus discípulos, ele em meio à mesa, em meio aos discípulos que caminhavam proximamente a ele, ele participou daquele momento com aqueles discípulos e ele disse assim a eles, e ele também diz a nós hoje: este cálice do qual nós participamos juntos, ele simboliza a nova aliança que é feita no meu sangue, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário em nosso lugar. Então Jesus disse: façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Vamos participar do cálice em memória de Jesus. Bebamos do cálice nesse instante. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos pelo grande privilégio, Senhor Deus, de sermos alcançados pelo Teu amor. Nós éramos pecadores, ó Pai, chamados filhos da ira de um Deus santo, de um Deus que não tolera nenhum pecado porque Ele é perfeito. Um Deus que tinha todas as condições e situação possível para aniquilar o homem da sua existência. Mas Deus, o mundo amou e enviou Jesus. Hoje aqui nessa reunião nós podemos dizer, Pai, a Ti que eu digo em meu nome, o Senhor, o Leandro amou e enviou Jesus por mim. E eu creio em Jesus. Eu agradeço pela salvação alcançada em Jesus Cristo. Eu agradeço pela certeza da salvação. Eu agradeço porque eu creio na promessa de Jesus que uma das moradas que Ele foi preparar no céu, na eternidade, é para mim. Eu creio que Jesus voltará e eu não vejo a hora que Ele volte. Enquanto Jesus não volta, eu quero participar da Tua causa, do reino de Deus aqui, por esses tempos que o Senhor tem me permitido viver. Obrigado por tão grande privilégio, obrigado por Teu amor, obrigado porque o Filho, o segundo Adão, não pecou como o primeiro pecou, mas ele foi perfeito e também foi obediente até a morte e morte de cruz. Cordeiro de Deus, sangue derramado, a morte dele no meu lugar. Ele me representou ali e me justificou quando ele pagou as minhas dívidas. E santo que era, ó Pai, o Senhor não o conservou na sepultura, mas o Senhor o levantou dos mortos e o fez vitorioso. E na vitória de Jesus Cristo, eu sou mais que vencedor, também eu sou vitorioso, porque eu creio em Jesus, porque Jesus é o meu Salvador, porque Ele é tudo para mim, porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu dono, Ele é a minha razão de ser, de existir, e tudo vem dEle, tudo é por Ele, e para Ele são todas as coisas, e engrandecido seja, Senhor, Teu Filho que por amor veio por nós.
Eu agradeço, Senhor Deus, por cada irmão aqui presente nessa casa, nessa mesa, que teve parte nessa participação. Eu louvo ao Senhor por cada um que aqui desse lugar já se achegou a essa, que respirando é a decisão mais séria a ser tomada nessa vida, crer em Jesus, ser de Jesus. Mas, Senhor, como povo reunidos do Senhor que somos aqui nessa noite, nós os salvos, nós que temos a vida eterna, nós que temos a alegria da salvação, nós oramos e nós intercedemos por aqueles que ainda não creram, por aqueles que ainda não fizeram de Jesus o seu Senhor, por aqueles que ainda não abriram mão das suas vidas para entregarem ela a Jesus. Pai, abra os corações deles também, Pai, abra os olhos, que os corações se aqueçam, Senhor Deus, que eles se rendam, que eles se arrependam dos seus caminhos, que eles tenham fé, que eles entendam, ó Pai, que no escárnio que foi a cruz, ali se desenrolou a vitória para todo aquele que crer no Filho, e que eles creiam também, Senhor, porque a esperança o Senhor tem para todo o que crê, e nós queremos que o reino cresça, que o reino floresça, que o reino alcance muito mais, ó Pai, como um dia nós fomos alcançados. E enquanto temos o privilégio de participar da Tua mesa, nós agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio de estar aqui, mas rogamos por aqueles que ainda não participam de uma forma pessoal e íntima, sendo um filho que integra a mesa, Pai. Abençoe os corações e quebrante, ó Pai, a todos nós, porque nós, ó Pai, precisamos do Senhor. Aqueles que já estão na luz, que vivam conforme a luz, e aqueles que ainda não firmaram uma decisão, que hoje seja um tempo favorável, Pai. Essa é uma oração que qualquer um, Pai, pode fazer, ó Pai, se voltando para Ti. Qualquer um pode confessar com a sua boca, pode dizer com as suas próprias palavras, Senhor Deus, que precisa do Senhor, e que hoje, nessa noite, seja um tempo de salvação para aqueles, ó Pai, que ainda, ó Pai, não se encontraram com o Senhor. É assim que nós oramos e Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém.